Fala gurizada, Robson na área, e hoje eu venho finalmente me retratar da situação que aconteceu na data de ontem, que eu pretendia trazer um conteúdo para vocês aqui, mas que infelizmente a plataforma, o YouTube, decidiu questionar a apropriação de direitos autorais, enfim. E aí, claro, para a gente manter aqui o canal dentro da legalidade, dentro da regra, tudo certinho, eu precisei tirar o vídeo do ar que estava programado para ir na data de ontem, mas hoje ele vai vir agora repaginado e sem prejuízo com aquilo que eu queria debater com vocês. Mas antes da gente continuar, como já deve ter visto aí, o título é mais uma das lições do nosso cinema, mas pra gente continuar, como tá te dizendo, não esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda aí pra geral, pras meninas do futebol, pro pessoal aí da academia, os amigos, pras amigas, família, enfim, espalha aí, tamo chegando perto dos 150 inscritos aí, então vamos valorizar o passe aí. E é claro que tu não pode esquecer do Doguinho, que é o ser mais importante dessa casa aí, e ele também quer saber do link, beleza? Então não te esquece dele. E antes de já pular para outra câmera, eu já vou pular para a imagem que eu queria debater, que é sobre a frase, uma das lições do nosso cinema, que é essa aqui, ó. Que é uma frase dita pelo personagem Harvey Dent do universo DC Comics, mais precisamente de Gotham City, Batman e afins, que é: ou você morre como herói, ou vive o bastante para se tornar vilão. Já deve ter ouvido falar dessa frase, ok? Pois então, volta para cá. Essa frase, ela foi dita no filme Batman Cavaleiros das Trevas, que inclusive ele ganhou o Oscar de melhor ator póstumo ao Heath Ledger, que ele interpretou o Coringa no filme. E aí, o próprio personagem Harvey Dent, ele se vê muito dentro da própria frase dele. Mas aí, quem tem curiosidades, enfim, quem conhece o personagem, vai lá e assiste o filme, por favor, porque eu não sou muito a favor de dar spoilers aqui. Mas esta é uma frase que ela é muito verdadeira e em muitos casos as pessoas acabam sendo vítimas dela. Do que tu tá dizendo, Robson? Eu tô explicando que muitas vezes tu tem que saber a hora de encerrar os ciclos, saber a hora de, enfim, terminar algo. Para quem assistiu algum tempo atrás, eu gravei um vídeo sobre saber a hora de parar, onde eu falava de animes e séries. E eu vejo que com as pessoas isso não é muito diferente. Tu tem que saber a hora de que o ciclo encerrou. E aí quando tu vai te perpetuando em algo, ou seja, tu corre o risco de colocar a tua idolatria de herói à prova, e isso pode, quem sabe, te fazer flertar com a vilania. Quando eu digo flertar com a vilania, eu não estou dizendo que a pessoa, meu Deus, ela vai se tornar um ser vil, desprezável. Não é nesse sentido. Mas é que permanecer mais tempo do que aquele que tu deve ficar num local pode colocar que pessoas podem questionar falas, questionar processos, questionar métodos, e isso pode ser muito perigoso até para a tua própria imagem. Eu recordo uma vez que o técnico consagradíssimo Joseph Pep Guardiola, para quem é do futebol conhece muito bem, que é um dos grandes gênios que nós temos como treinador hoje, ele disse uma vez, quando ele saiu acho que foi do Barcelona, se eu bem recordo, que ele pegou aquele super Barcelona de o estrelato do Messi lá e tal, e ele disse que se ele continuasse no clube, ele corria o risco de perder o prestígio, de perder todo o renome que ele tem. E aí tu me pode até estar me perguntando por quê. Porque aquela coisa, às vezes é necessário um fato novo, às vezes é necessário que um novo processo, uma nova figura venha para motivar, para dar aquele incentivo para que as coisas tenham e ganhem um gás, sabe? E aí eu vou pegar como exemplo, vou citar agora o técnico campeão do mundo pelo Grêmio, campeão da Libertadores também como técnico, o Renato Portaluppi, aonde ele veio com o status de herói, ganhou coisas no Grêmio também como técnico depois, só que ele foi se mantendo
na Casa Mata, e aí aonde os resultados começaram a aparecer, o Grêmio já não estava mais tão vencedor como era outrora, e aí aonde a idolatria da figura, o cara que tem uma estátua na Avenida Arena do Grêmio, por exemplo, começou a ser colocado em xeque. E aí, por exemplo, muitos torcedores começaram a desgostar da figura do Renato Portaluppi, e nesse processo todo, começaram a entender que o herói estava virando vilão. E aí, assim, para quem me acompanha, seja aqui no canal, seja quando eu participo das lives do JP Show, eu costumo dizer que o Renato é meu ídolo máximo como jogador, mas como técnico, ele acabou não se provando no mesmo status do jogador. E aí alguém pode até dizer, mas ele ganhou uma Libertadores também como técnico. Mas aí é aquela coisa, se for pensar tudo que ele fez depois de ser campeão como técnico, é questionável, sabe? Então ele acabou se tornando vilão, tanto que no ano de 2025 entrou o Gustavo Quinteiros, entrou novos processos, enfim. Mas aí é uma outra história, entendeu? Hoje tá lá a estátua dele, a torcida ama aquele cara, eu amo ele como técnico, como jogador também e tal, mas eu prefiro que ele não volte pro Grêmio pelo menos nos próximos 10 anos, para que essa imagem do vilão ela se desmistifique e quem sabe ele volte num futuro como herói também. Mas enfim, eu citei o Renato como exemplo aqui, mas a gente pode pensar também em atletas que sabe, continuam praticando algo que eles já não têm a mesma entrega, sabe? Tentam postergar uma aposentadoria, como é que eu vou explicar pra vocês, assim, ó, longe de querer tirar o direito do cara de continuar atuando, de continuar trabalhando, enfim, mas, sabe, ele já não entrega o mesmo rendimento de outrora e fica se colocando à prova contra lutadores, no caso pensando em MMA aqui, com lutadores que são mais novos, têm mais saúde, enfim. Às vezes até um perigo pra esse cara. Aí eu lembro, por exemplo, de nomes como o Tony Ferguson, por exemplo, que foi campeão interino do peso leve do UFC, que o cara no seu auge, ele era top 3 da categoria e tal, enfim. E aí, conforme a idade foi avançando, as derrotas foram vindo, as atuações começaram a ser mais vexatórias, sabe? Então, ou seja, o grande atleta, que era um herói, para muitos começou a se tornar vilão, sabe? E aí eu penso, por exemplo, aí eu vou fazer uma menção honrosa ao Vitor Belfort, por exemplo, que o Vitor Belfort, ele falou, tipo, cara, eu sei que eu não tenho mais a mesma idade, o mesmo vigor que eu tinha antigamente, mas eu quero me manter ativo, mas é aquela coisa, vamos pensar numa modalidade diferenciada e tal, para que a gente consiga ainda se manter ativo no nosso game, aquela coisa, mas sem se sujar, sem colocar nossa reputação à prova. Então, enfim, tem muitos, por exemplo, que andaram questionando a luta entre Mike Tyson e Jake Paul, pelo fato de Jake Paul ser mais novo, aquela coisa toda. Enfim, eu acabei me perdendo na pauta aqui como um todo, mas eu trouxe esses exemplos aqui para explicar para vocês que a gente tem que saber o nosso momento de sair de cena. E a gente pode, sim, saber fazer isso e manter a nossa imagem de herói. Porque se a gente vai se perpetuar em algo pela perpetuação, sem uma nova motivação, sem um novo motivo, enfim, a redundância que pegou solta, mas sem um novo objetivo, sabe? Então tu tá correndo um grande risco de vir a se tornar um vilão. E aí, voltando ali, ó, vamos voltar na própria frase. Na própria frase aqui, ó, na imagem do Harvey Dent. A cena, para quem assistiu o filme, ela... Vem pra imagem junto aqui, ó. Pra quem discutiu o filme, viu o filme, sabe que era uma conversa, que eles estavam num restaurante, onde eles estavam debatendo sobre o papel do Batman, que ele foi eleito como herói pelo povo, mas o próprio povo, em algum momento, poderia começar a julgar os atos dele
pelo fato de ele agir à margem da justiça, de ele não servir a um poder público e sim a ele próprio, sabe? Que é aí de onde surgiu essa frase. Então, é aquela coisa assim, ó, tanto que para quem acompanha a franquia a história do Batman, enfim, e tantos outros super-heróis, podem perceber que muitos que veem o Batman como herói, mas o poder público de Gotham City vê ele como um vilão. Por quê? Porque ele age sozinho, por conta própria, ninguém sabe quem ele é. E às vezes essa imagem de vilão, ela pode ser, de fato, potencializada por algumas ações, pensamentos e atitudes que ele pode ter. Aí, por exemplo, agora me lembra, saindo um pouquinho do universo DC Comics, indo pra Marvel, o grande amigo da vizinhança, o Spider-Man, que é o cara que ajuda as pessoas em Nova York, mas tem um J. Jonah Jameson do jornal lá, que é o cara que detona o Spider-Man e faz com que algumas pessoas, comecem a olhar o Spider-Man como um vilão, sabe? Alguém que age à margem da justiça. Então, assim, ó, é algo que a gente precisa entender. Existe um momento para tudo, tanto para começar quanto para terminar. E aí é aquela hora que a gente volta na frase inicial. Você pode morrer herói ou viver o suficiente para se tornar vilão. Enfim, era esse o conteúdo que eu queria trazer na data de ontem, mas pelo fato de que o YouTube aqui é bastante rígido com as questões dos direitos autorais, então eu decidi retirar o vídeo do ar, respeitar, afinal de contas eu quero continuar me mantendo aqui no YouTube como herói, sabe? E não dar chance para que alguém venha questionar e me colocar o rótulo de vilão, tá certo? Então tá aí. Mas e aí, o que tu pensa sobre isso? Concorda? Discorda? Acrescentaria algo? Ou então diz, Robson, pode falar besteira, tu já virou vilão só por ter te perdido aí, o papo ficou aleatório demais, já nem sei onde é que tu tava. Então, deixa aí o comentário pra nós aí, tá certo? E aí fica aquele velho pedido, se gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal. E se acha que esse papo vale uma contribuição no LiveVix, pode deixar uns pila aqui, tá certo? Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.